Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor, aos amigos, que Deus continue abençoando a todos vocês. Como havíamos prometido no primeiro vídeo, nós dividiríamos este trabalho, este tema em três partes. Estamos falando do Salmo 23 e fizemos aí a primeira parte. Espero que você tenha assistido e tenha tirado aí proveito para o conhecimento a respeito da palavra do Senhor neste Salmo 23. E estamos agora na segunda parte. Espero também que você possa extrair aí bastante conteúdo desta segunda parte do Salmo 23. E nós vamos lá. Eu quero ler o versículo, a partir do versículo 4, para você entender o que diz a palavra. Aqui no versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muito bem, então aqui estamos, Salmo 23, e neste versículo 4 existem uns pontos muito importantes e que vale a pena ser apresentado aqui, de forma que, lendo na Bíblia cristã, como a tradução nos dá, às vezes fica difícil e até impossível de tirarmos um ensino com base no que a tradução nos dá, porque às vezes a tradução, na maioria das vezes, ela tira muito a realidade do texto, tá? Ela tira muito a realidade do texto. São traduções que às vezes são mal feitas e acaba tirando a realidade do texto. E é o que nós vamos frisar aqui, esses detalhes, tá? Esses detalhes da realidade do texto, no caso aqui do Salmo 23. Então é o seguinte, o salmista ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É o que diz a tradução aqui da Bíblia cristã, chamada Bíblia cristã. Então, já começo aqui dizendo, o vale do Salmo aqui, falado aqui no Salmo 23, é real, ele existe e é perigoso, sim, há um grande perigo no vale, ali é citado por Davi. E por quê? Que perigos é que há ali? Quais os perigos que o salmista poderia enfrentar no caso como ele cita, estando ou passando ali no Vale da Sombra, conhecido como Vale de Sombra da Morte? Primeiro que era um vale, um terreno muito difícil das pessoas andarem ali, devido à sua questão, a questão do terreno ser muito acidentado. Então já um risco aí. Também, por ser um vale escuro, ele é escuro, só tem um período no dia, um momento curto, que o vale ele aparece um pouco, ele clareia um pouco, segundo alguns historiadores, pessoas que conhecem
lá, já foram, estiveram lá, dizem que só apenas um momento e pouco tempo o sol ele chega nessa parte do vale, dando um pouco de luz, mas com pouco momento, né, pouco instante, o sol ele já sai e o vale volta a ficar sombrio, a ficar escuro, tá? A ficar escuro. Isso é real, isso acontece, o vale é real. Outra questão do perigo, por que que o salmista ele cita, ele fala da forma como ele falou ali a respeito do vale. Ali havia perigos de feras, tanto para atacar o ser humano, no caso, Davi corria risco de ser atacado por feras, as ovelhas corriam risco de ser atacado por feras, e também o outro perigo é que salteadores, ladrões, os bandidos, eles poderiam tirar proveito ali devido à dificuldade que havia ali no vale, né, de locomoção e a questão de ser escuro. Então são estes os perigos apresentados aqui no Salmo 23 e que vale a pena conhecermos para poder então ter noção do que o texto bíblico está querendo dizer, ok? Então o vale, Jerusalém fica numa parte muito alta, muito alta. O vale, ele fica abaixo do nível do mar. O vale ele fica aí aproximadamente em torno de 1.230 metros abaixo do nível do mar. Então veja que não é baixo. A distância não é pequena. E oferecendo aí estes riscos, como é exposto aí no Salmo 23, tá? A vantagem, o que havia ali no vale? Havia pastagem, havia águas, talvez não muita, mas tinha, às vezes, as pessoas corriam risco, os pastores corriam risco, mas às vezes valia a pena, porque era nessa região do vale, havia pastos com um pouco mais abundante ali para as ovelhas, ok? Então vamos, aqui nós temos, eu coloquei aqui o que o salmista diz, né, o que o texto aqui na tradução da Bíblia cristã diz, né? Ainda que eu passe ou andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aí aqui eu botei, né? Lo irará. Ou seja, não temerei mal. Não temerei o mal. Ou pode ser também, não temeria mal algum. Pode ser, não vamos entrar nessa questão dessa diferença. Não vamos. Pode ser sim, tá? Mas se encontra nos originais mais dessa forma. Não temerei o mal, né? Não temerei o mal. Então, disse o salmista: por que não temerei o mal? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí, aqui está. Temos aqui a palavra shiviterra. Shiviterra quer dizer vara. E temos aqui mishanterra. Mishanterra quer dizer cajado. Agora olhe algo interessante.
é que apesar de ser dito aqui que a tua vara e o teu cajado me consolam, isso não quer dizer, não significa que o pastor ele andasse com esses dois instrumentos, digamos assim, né? Esses dois instrumentos de trabalho, duas ferramentas de trabalho, vou colocar desta forma, né? Shimiterra e Mishanterra, vara e cajado. O que eu tenho para apresentar para vocês é que, apesar de estar falando aqui, citando vara e cajado, como eu disse, não necessariamente o pastor teria duas ferramentas, né, dois instrumentos ali, mas havia, eu até fiz aqui um formato aqui, né, de um cajado, Agora, o que eu tenho para dizer a vocês é que esse cajado, ele é cajado e é vara, um instrumento só. Ele tem estas duas funções. Depende de como o pastor vai usar, a posição que ele vai manusear esse instrumento aqui, chamado cajado, com este formato. Ele pode ser, exemplo, se o pastor ele segurar na parte reta, nesta parte alinhada aqui do cajado, se ele segurar aqui, ele vai usar o cajado. Já se ele segurar nessa parte curvada, ele vai usar a vara. Olha que interessante. E quando que o pastor poderia usar esse instrumento de forma diferente? Quando seria vara e quando seria cajado? Então, veja que o cajado, ele não tem essa parte curvada aqui, simplesmente para enfeitar o cajado. Não, existe uma razão para essa parte aqui, para essa curvatura. Existe uma razão para isso. E a razão é que quando o pastor ele põe a mão nessa parte reta, então ele vai usar, significa dizer que ele vai usar essa curvatura aqui desse instrumento. Em que momento? Olha, no momento em que a ovelha estiver em perigo, por exemplo, ela cair e às vezes numa posição, num local que não dá para o pastor ir lá pegar com a mão, às vezes é necessário o pastor fazer uso dessa parte, dessa curvatura. Então ele segura na ponta reta do instrumento aqui e ele vai usar ou para puxar pela pata, pelo pescoço, tá? É de certo que ele vai fazer uso dessa curvatura para livrar a ovelha ou tirar a ovelha do problema que ela está ali, ok? Eu espero que você tenha entendido. E quando que ele vai usar esse instrumento com a função de vara? Quando ele segura, ele põe a mão nessa parte, né, curvada aqui, nessa curvatura, então o pastor ele pode conduzir, guiar as ovelhas com essa parte reta e a mão na parte curvada aqui, nessa parte aqui, tá? Então é isso. Então quando fala Shiviterra e Mishanterra, vara e cajado, não significa que fosse duas peças separadamente ali. Não, né, usadas separadamente, mas uma única peça usada de forma diferente quando necessário, ok? Quando necessário. Então, é isso que nós temos para apresentar aqui para você.
Então, qual é o consolo? Ele diz, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Tua vara e o teu cajado me consolam. E o que quer dizer, o que representa esse cajado? O que representa para hoje, né, nesta analogia? Hoje não somos pastores de ovelha. Então, o que nós entendemos, o que podemos entender quando lemos a Bíblia e encontramos esta passagem, lendo esta passagem, o que devemos entender? Olha, não é muito difícil, dentro da analogia desse texto, fazermos uso aqui ou imaginar que o cajado e a vara hoje se trata, fala de quê? Da palavra, do ensinamento do Eterno para o seu povo, né? Do Senhor, Adonai, o ensinamento naqueles tempos, ou até hoje, se quiser considerar, o ensinamento da Torá, a Torá, exatamente, a Torá, isso aqui pode significar a Torá, que é com ela, com a palavra, na época, né, a Torá, e hoje, quem quiser considerar, é a palavra do Senhor, as instruções que vai nos reger. E quando as instruções da palavra do Senhor, ela chega a nós, é claro que ela vai surtir este efeito de nos conduzir, de nos orientar. Por isso que é bom nós entendermos que o Senhor está conosco e, estando o Senhor conosco, Ele vai nos dar segurança. Ele vai nos dar segurança no nosso andar, no nosso caminhar, onde estivermos, nós vamos estar sendo orientados, vamos estar sendo conduzidos aonde formos pela palavra do Senhor. É isso aí. O que é a Torá? A Torá não é lei. Tem gente que diz, porque a Torá é a lei. Não é isso. Torá não significa a lei. Não, Torá é ensinamento. É ensinamento. Então, o cajado, a vara e o cajado, hoje, nesta analogia, podemos dizer que a palavra do Senhor, o conteúdo bíblico, quando observado pelo crente, pelo cristão, observado aí pelas pessoas, esta palavra, ela vai estar como orientação. E quem anda orientado pela palavra, vai andar, trilhar em caminhos acertados, em caminhos preparados pelo Senhor, para que o seu povo, os seus servos, possa trilhar. E por isso a vara que conduz, a vara que rege, que orienta. E também esta mesma palavra, estes mesmos ensinamentos, às vezes, ele chega a nós para nos livrar do perigo, para nos... Sente aquela mensagem, aquela palavra que às vezes ela parece ser até meia dura, meia pesada, que às vezes a gente sente vontade de recuar. É exatamente, entendendo, podemos entender que é exatamente quando ele está usando, como se estivesse usando a curvatura. Às vezes pode até parecer nos machucar, quando o Senhor usa a sua palavra para forçar ali, para nos tirar do perigo, para nos tirar ali da situação difícil que nós às vezes nos achamos, ou até às vezes nós nos colocamos em situações difíceis. E só a palavra pesada, só uma palavra bem aplicada, ainda que nos faça gemer, nos faça chorar, mas é esta palavra que vem como cajado, a curvatura de um cajado, que vem para nos tirar do perigo. Porque sabemos que mesmo andando guiado pela palavra do Senhor,
orientado pela palavra, mas às vezes nós escorregamos. Às vezes escorregamos sem perceber, sem querer escorregamos, e é a hora que o Senhor, o pastor, ele vai ter que usar a parte curvada do seu cajado para nos livrar do precipício, para nos livrar do perigo da morte. Por isso que o salmista, ele diz com propriedade no seu, que tem por causa da sua experiência ali naquelas regiões. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo, não temerei o mal. Ainda que eu passe pelo vale da sombra mortal. É assim que está, tá? Então, meus amados, é isto. E que nos diz mais a palavra? Versículo 5 diz assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós vamos deixar para a terceira parte, aqui nós vamos ler do versículo 5, pegar do versículo 5 e vamos trabalhar um pouco essa parte, nessa última parte do Salmo 23. Então, espero que você tenha entendido aí um pouco mais a respeito, né, desta palavra, Shivterra e Mishanterra, a respeito da vara e do cajado que consola o crente, que consola o servo do Senhor. Até o próximo vídeo, até aí a última parte desse Salmo 23. Vamos lá.